Capítulo 31. Moisés proclamou estas palavras a todo o Israel: Tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-vos. Além disso, o Senhor me preveniu: não atravessarás o Jordão. Portanto, quem vai atravessar à tua frente é a própria pessoa de Yahvé, teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará à tua frente, comandando-vos conforme o Senhor já vos comunicou. E Yahvé tratará dessas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais reduziu a ruínas e arrasou a terra deles. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Em seguida, Moisés convocou Josué e lhe ordenou: Sê forte e destemido, pois tu adentrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurou aos teus antepassados que vos daria, e tu os farás herdá-la de fato. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo nem te apavores. Moisés escreveu então essa Torá, a lei, e deu-a aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. E Moisés orientou-lhes: no fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta Torá, lei, aos ouvidos de todo Israel. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor vosso Deus, e cuidem de colocar em prática todas as palavras desta Torá, lei. E seus filhos que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Yahvé vosso Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, da qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Então o Senhor falou a Moisés: Eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita as minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. Yahvé apareceu na tenda em meio a uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo aos deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. E deste modo Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Naquele dia a minha ira se inflamará terrivelmente contra todo esse povo, e o abandonarei, ocultando-lhe a minha face. Então Israel será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia Israel se questionará: se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está mais comigo? Sim, naquele dia eu lhes esconderei completamente o meu rosto por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando o seu louvor para outros deuses. E agora escrevei esse cântico para vós, ensina-o aos filhos de Israel. Coloca-o em sua boca para que ele seja um testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. Quando eu o tiver feito adentrar na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos teus pais na antiguidade, e quando tiveres comido com fartura e houveres prosperado, engordará e se deixará seduzir por outros deuses e os servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiverem atingido, essa canção deporá contra ele próprio como testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda a clareza o pensamento deste povo, mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações fazer lá. E naquele mesmo dia Moisés escreveu essa canção
e a ensinou a todo o povo de Israel. Então Yahvé deu esta ordem a Josué, filho de Num: Sê forte e destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel a terra que eu lhes havia prometido. Quanto à minha pessoa, eu estarei contigo. Logo depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta Torá, a lei, do início ao fim, transmitiu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança de Yahvé: Tomai esse livro da Torá, da lei, e colocai-o ao lado da arca da aliança de Yahvé vosso Deus, onde deverá permanecer como testemunha contra ti, porque eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo, e em tua presença sois teimosos e rebeldes contra o Senhor, quanto mais após a minha morte. Agora, pois, reuni junto a mim todos os anciãos, líderes de vossas tribos e os vossos escribas e oficiais, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos e tome o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois eu sei que após a minha morte ireis vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então a desgraça vos sobrevirá no futuro, por terdes-vos entregado à prática do que é mal aos olhos do Senhor, irando terrivelmente por meio das obras das vossas próprias mãos. A seguir, Moisés receitou em alta voz as palavras dessa canção do começo ao fim, na presença de toda a congregação israelita. Capítulo 32. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel, Jacó e a descendência que lhe coube. Deus os encontrou perdidos numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu como a pupila dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Leshurum, Israel meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, tornas-te gordo, muito pesado e farto de comida, desprezas-te a Deus que o fez e rejeitaste a rocha que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer.
O Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou por causa da abominável provocação de seus filhos e suas filhas. E afirmou: esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Aos mais doloroso dos zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas eu os provocarei a ira, porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraças sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos eram pela fome, devorados pela febre peste violenta, e contra eles ainda enviarei dentes de feras e venenos de víboras que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos, em suas casas reinará o terror, morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel de diante da inércia de Deus. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2000 fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam esta verdade. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas contaminadas de venenos, e os seus cachos de amargura. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei isto em sigilo? Não o selei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se célere, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Yahvé julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esbolou, e os homens livres e escravos se desfizeram em pó. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que depositaram sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam vinho das suas libações, que se ponham de pé nesse momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam abrigo, alguma proteção. Vede agora que eu sou único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Levanto minha mão para os céus e proclamo: juro pelo meu próprio nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue, ao mesmo tempo em que minha espada ceifar e devorar carne humana, o sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele, todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras dessa composição poética aos ouvidos do povo. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa Torá, lei. Porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade.
Ali na montanha que tiveres subido, morrerás. Irás reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no Monte Hor e foi reunido ao seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Por esse motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, da terra que estou dando aos filhos de Israel. Capítulo 33. Moisés, homem de Deus, antes de morrer, transmitiu esta bênção ao povo de Israel. Assim proclamou Moisés: o Eterno veio do Sinai, e lhes alvoreceu desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até as encostas de suas montanhas. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. A Torá, lei que Moisés nos comunicou, é uma herança para a congregação de Jacó. E Yahvé foi rei em Yeshurun, Israel, sempre que se congregaram as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, ainda que sejam poucos os seus homens. E afirmou a Judá esta palavra de bênção: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e traze-o de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e sê tu todo o auxílio contra os inimigos. E esta bênção declarou a Levi: os teus Urim e os teus Tumim, ó Eterno, sejam para os teus servos que escolheste e favoreceste, pois tu os puseste à prova em Massá, provação, com quem contendeste nas águas de Meribá, rebelião. Levi afirmou em relação a seu pai e sua mãe: não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu a seus irmãos, e não condescendeu com os filhos que preferiram a idolatria, porém soube guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua Torá, lei a Israel. Eles te oferecem o melhor incenso e holocaustos perfeitos ao teu altar. Abençoa, ó Senhor, todos os esforços da tribo de Levi e faze com que ele seja cada vez mais forte, que todas as obras de suas mãos sejam agradáveis a ti, e fere os ombros dos que se levantam contra os levitas para os afligirem, a fim de que nunca mais se levantem, sejam quem forem. E sobre Benjamim derramou sua bênção, declarando: o amado de Yahvé habitará seguro com ele. Todo dia o Eterno o protegerá, e Benjamim descansará nos seus braços paternos. De José afirmou: bendita seja a tua terra, toda a tua terra, com o que há de mais excelente, o orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas, com os bons frutos que o sol amadurece, e o melhor que a lua e as suas estações possam dar, com as colheitas mais abundantes dos montes antigos e com a generosidade dos outeiros eternos, com os frutos excelentes da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas estas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. Ele tem a força e a galhardia do primogênito de um touro. Seus sinais de glória são como os chifres poderosos de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações pagãs até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. E quanto a Zebulon, assegurou: alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas, e tu, Issacar, em tuas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios legítimos. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca despedaça um braço e também a cabeça de sua presa. Escolheu para si a melhor parte, a porção do líder que lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade de Yahvé e os seus decretos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. Quanto a Naftali, determinou: Naftali tem a fartura da graça e dos benefícios do Senhor.
está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estendem para o sul em direção ao mar. Em relação a Aser, afirmou: Bem-aventurado seja Aser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite puro os seus pés. Sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas, e permaneça a tua força e paz com os teus muitos dias. Não existe ninguém como o Deus de Yeshurun, Israel, que cavalga majestoso os céus para cooperar com ele e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará todos os adversários da tua presença, determinando: destrua-os. Somente Israel viverá para sempre, seguro e em paz. A fonte de Jacó estará segura, numa terra que produz trigo e vinho novo, e onde o carvalho rega o chão. Como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das tuas terras. Capítulo 34. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu o monte Nebo ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali ao alto o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan, no norte, e toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar do oeste, o Mediterrâneo, o Neguebe, as terras do sul e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E falou Yahvé a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: A tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, contudo não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor, mas até esses dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, e, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra a terra dos egípcios. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel.